venha cheio da tua graça. Faz Senhor, isso, Senhor. Nossa, do teu Santo Espírito, Senhor. Pai bendito, Pai amado, estende as tuas mãos sobre este lugar e derrama o teu poder sobre Tinha tirar essa Bíblia daí? É o que nós te Tá pedimos por fé, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Lute com fervor e fé, sem retroceder. Na fé. Lute com fervor e fé, sem retroceder. Mesmo que um mal qualquer assole você, as lutas da vida logo vão passar. Confia porque Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Se existem provações nos dias teus, abre o teu coração, entregue-se a Deus, pois tudo na vida Deus pode mudar. Confia então, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Não temas porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma noite estamos aqui reunidos na casa do nosso amado irmão Anicélio, juntamente com a sua família, né? E os irmãos que moram aqui adjacentes, os vizinhos, né? Que moram aqui próximo ao irmão Anicélio, as irmãs. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para louvar o Senhor, como já louvamos, entoamos cantos de louvar o Senhor. O objetivo do Senhor em nos trazer aqui é levar a palavra do Evangelho simples e puro para os irmãos que estão aqui nessa noite, para que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor e da graça do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? O Senhor, Ele está conosco, porque onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele está presente. E aqui tem muito mais do que 2 e 3, né? Graças ao Senhor. Amém? E todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos na palavra de Deus. Nós viemos para cá e no caminho para cá eu lembrei
palavra do Senhor no tocante ao caminho do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, verso 4. Apocalipse 14, 4, parte B do versículo, segunda parte do versículo. Mas pegando a partir do ponto, a parte B diz: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Então, irmãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus, somos os seguidores do Cordeiro. Né? Somos os seguidores do Cordeiro. Esse versículo ele é muito forte. Toda essa passagem do capítulo 4, ele, a princípio, tem até em falar, mas a princípio diz aqui estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esse versículo, ele para algumas mentes distorcidas, né, entendem que as mulheres aqui são as mulheres mesmo. Pelo contrário, o homem que tem mulher, ele se descontamina, né? Ele não se contamina, ele se descontamina. Na palavra profética aqui, as mulheres simbolizam e tipificam as religiões. O engano das religiões. Porque na palavra de Deus, as religiões são chamadas ela é chamada de Babilônia. Ela é uma mulher que está vestida de púrpura e tem um cálice em sua mão, cheio de abominações. E, infelizmente, as religiões têm contaminado e levado os homens a um casamento prostituído e enganoso. Não é as mulheres. Pelo contrário, o homem que tem mulher, ele se descontamina, né? Porque a mulher não contamina o homem. Aqui são as religiões, sentido profético de Apocalipse. E nós observando Atos capítulo 24, verso 14, irmãos, é meio exaustivo, porque a gente vai percorrer as Escrituras, várias referências no tocante ao caminho, os que seguem o Senhor. Irmãos, os que seguem o Senhor, eles não fazem parte de um grupo religioso, grupo A ou grupo B. Os que seguem o Cordeiro, eles seguem o Cordeiro, a palavra do Cordeiro, a vida do Cordeiro, o ensino do Cordeiro, o exemplo do Cordeiro de Deus. Eu sempre falo isso, que quando a gente começa a pregar a igreja, começa a falar de igreja, a gente obscurece a visão do Cristo, a visão do Cordeiro. E nós devemos pregar o Cristo crucificado, o Senhor Jesus. Amém. E não viemos aqui para falar de um grupo A ou grupo B. E nem viemos concordar com grupo nenhum, mas concordar com o Senhor Jesus. Nós vemos nas televisões pessoas gastando tempo e dinheiro para defender uma bandeira denominacional. A minha igreja, a nossa igreja, isso é algo recorrente que nós temos observado, é algo que é repetitivo. As pessoas pregam uma denominação. Nós não viemos aqui com esse propósito de pregar uma denominação, mas de mostrar o caminho. Mostrar que nós devemos seguir as pisadas do Cordeiro. Porque ele não veio para fundar religiões. Ele não veio trazer divisões no corpo. Ele veio contrário, ele veio formar o corpo. Ele morreu na cruz para gerar o corpo, o seu corpo, que é a igreja. Em Atos capítulo 24, tem outra passagem que fala acerca do caminho. Atos 24, 14.
Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Essas palavras falaram Paulo acerca do caminho que alguns chamavam seita. Então o caminho é o caminho das pisadas do Cordeiro, caminho do Evangelho. E aqui não diz o nome de uma igreja, A ou B, mas simplesmente enfatiza o caminho. E nós estamos nesse caminho, no caminho seguindo as pisadas do Cordeiro. E nós devemos nos focar nessa realidade. Nós não devemos defender um título denominacional ou religioso. Nem muito menos pregar isso, mas pregar e mostrar o Evangelho do Cordeiro, o caminho que o Cordeiro segue. E nós devemos seguir as suas pisadas. E onde nós vamos encontrar a resposta para isso? No Evangelho. Não é no que um pastor, que um padre fala. Não é no que um líder denominacional fala, mas no que está escrito, no assim diz a palavra do Senhor. Amém. No assim diz o Senhor. O Senhor nos chamou para que nós sigamos a Ele, ao caminho dele. Então Paulo aqui ele chama conforme aquele caminho. Ou seja, Paulo aqui não está falando de outra coisa no seu caminho. Ele está falando conforme aquele caminho. Aqui no verso 22 do mesmo capítulo, diz: então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho. Olha, ele está falando aqui o caminho. Félix, havendo se informado melhor acerca desse caminho, que era o caminho do Senhor. O caminho do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 19, Hebreus 10, 19. E ele diz, o escritor de Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E o caminho que ele nos consagrou, o novo e vivo caminho, foi através da sua carne, da sua morte na cruz. Ele morreu para nos dar o caminho. E esse caminho é o caminho da cruz. Eu já estava a conversar com o meu sobrinho, e ele disse: mas tio, eu não gosto de ir lá para minha mãe, onde minha mãe se congrega, porque o pessoal vai lá, chega lá, senta e fica: hoje eu vim buscar a bênção, hoje eu não vou sair daqui sem a bênção. Aí fica dizendo: irmão, você recebeu a bênção hoje? Irmão, eu estou aqui buscando a bênção. Aí eu disse: tio, me explica o que é esse negócio de bênção que esse pessoal fala. Ele disse: meu filho, eu não quero nem te explicar isso aí, porque isso aí para mim é maldição. Buscar a bênção. Para mim, a bênção, nós já temos, que é Cristo. Essas pessoas são pessoas ambiciosas que não estão buscando a Cristo. Estão buscando bênção. Estão buscando algo em troca. E isso não é positivo. Isso é negar o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é o caminho da renúncia. O novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne, aonde? Lá na cruz. E qual era o caminho? O caminho era a cruz. Que caminho é esse que nós devemos seguir, irmãos? É um caminho onde a gente vai obter bênção, prosperidade? Paulo disse assim: se esperarmos a Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Porque o nosso objetivo não é receber bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais. O mesmo Deus de paz vos santifique em todo, em toda sorte de bênçãos. Que bênçãos são essas? Espirituais em Cristo Jesus. Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm sido corrompidos nos seus sentidos. E estão enganados e enganando, achando que servir a Cristo é obter bênção, é vitória. E quando você não consegue isso, você se frustra. Você fica frustrado,
Porque alguém disse, se você que servir a Cristo, Jesus vai lhe dar um carro. Eu estava falando com o meu sobrinho, quando o senhor comprar um carro mais novo, eu vou comprar esse seu. Rapaz, eu estou pensando em comprar o mais velho. Na condição que eu estou é do mais velho. Não, tio, mas eu tenho fé. Não, mas eu tenho fé, mas não tenho fé de comprar um carro novo, porque eu não ganho para isso. Eu não ganho para isso. Né? E nem vou me espedaçar por isso. Se eu tiver um carrinho velho para me andar, para me levar para onde as reuniões, para servir o Senhor, para servir minha família, para servir a igreja, está bom demais. Porque a minha esperança não é aqui. A nossa esperança é celestial. A igreja, irmãos, a igreja não é terrena. A igreja é celestial. Ou será que os irmãos pensam que a igreja é terrena? Irmão, a igreja não é terrena, não. A igreja é celestial. Então, se nós esperarmos a Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis. Olha o que Paulo diz, mais miseráveis de todos os homens. Porque as nossas bênçãos devem ser em Cristo, e são bênçãos espirituais. Porque se o homem ele é curado hoje de um câncer, ele pode ser curado de um câncer. Mas daqui a 10 ou 15 anos ele pode morrer do infarto. Né? Ele pode morrer do diabetes. Isso é um mal irremediável que é a morte. Todos nós estamos destinados à morte. Todo dia nos definhamos, envelhecemos um pouquinho. E para que correr? Para que esse desespero de obter riqueza, fortuna, prosperidade? Para quê? Para deixar para os filhos brigarem, se degladiarem? A nossa vida aqui não é passageira. Um dia desse eu tinha 20 anos, agora eu estou me aproximando dos 50, 47, vou fazer 47 anos agora, dia 10 de abril. É o menino. É um povo. Quer dizer, tudo isso é porque nós vamos envelhecendo. E a nossa preocupação é entender a vontade do Senhor. Entender o que é o caminho. Muita gente pensa que o caminho do Senhor é eu vou caminhar com Cristo, sair caminhando com Ele. Não é isso não, irmão. O caminho vai sendo revelado aqui na palavra, o caminho. Ele nos consagrou pelo nome. Ele diz aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que santuário é esse, irmão? No Santo dos Santos, no Espírito, está no Espírito. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Agora vamos ver mais adiante. Atos 18, 26. Outra referência ao caminho. Agora está aqui, ouvindo se quer, eu fico lá para lá, viu? Não é nem encher muito, vai. Irmãos, me perdoe a minha sinceridade. Muitas vezes, quando a gente fala uma palavra, às vezes impacta, se torna impactante, dá aquele impacto na pessoa. Mas, poxa, eu queria ouvir desse irmão aqui palavra de prosperidade, palavra de poder, palavra de vitória. Mas o irmão vai falando uma palavra totalmente contrária daquilo que eu estava pensando. Irmãos, a nossa vitória, nós já temos. Foi quando Cristo morreu na cruz. Ele nos garante a vitória. Essa história aí de prosperidade, de riqueza, trabalhe, irmão. Trabalhe para você. Peça a Deus apenas saúde. Peça a Deus apenas saúde. Senhor, dá-me saúde para trabalhar, para vencer. É verdade. Honestamente. Se na própria oração dele ele disse, dá-me o pão de cada dia, dá-nos hoje. O de hoje dá hoje. O de amanhã vai dar amanhã. Muito bem. Amanhã é hoje ainda. E a gente... Então ele diz assim. É verdade. E chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. No caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Certo? Então aqui ele diz, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Mas pontualmente, mas perfeitamente o caminho de Deus. Irmãos, aqui diz que Apolos, ele era eloquente e poderoso. Era um homem, não era um Zé Mané, não era um Zé Ruela como eu, não. Era um homem eloquente e poderoso. E
poderoso. E diz a palavra de Deus que ele precisou ser instruído, ser mais informado quanto o caminho do Senhor. E hoje nós estamos aqui com esse propósito de levar a instrução do Senhor, para que as irmãs, os irmãos entendam o que é o caminho do Senhor. O que é a igreja do Senhor. Muita gente pensa que o caminho do Senhor é isso, eu sigo o Senhor, né? Não, eu estou servindo o Senhor, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu estou no caminho, que eu estou servindo ao Senhor. Mas será que você está indo para o caminho verdadeiro? Que caminho verdadeiro é esse? Nós estamos chegando lá. É o caminho da cruz. É o caminho do sofrimento. É o caminho da renúncia. É o caminho de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir no caminho. Porque se você estiver no caminho, mas não estiver na cruz, não estiver carregando, levando a sua cruz, não adianta nada seguir o caminho, é tempo perdido. Não existe oba-oba. Não existe oba-oba. Se você não estiver no caminho com a cruz, nada feito. Quando você chegar lá diante do Senhor, o que, é que ele vai dizer? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Quando ele diz não vos conheço, será que ele não conhece? Ele conhece sim. Mas eu não aprovo o que vocês fizeram. Vocês queriam era agradar a vocês mesmos. Vocês estavam buscando, era vitória financeira, era prosperidade, Glória era uma saúde si, né? plena, um corpo perfeito. Vocês estavam buscando algo para vocês. Vocês não estavam no caminho, no meu caminho, seguindo as minhas pisadas. Então aqui, ó, vamos aqui para João capítulo 14, verso 6. Aqui João revela o caminho. Porque o evangelho de João é um evangelho que ele foi escrito para a igreja. Foi um evangelho escrito para a igreja, para revelar Cristo à igreja. Diferente de Mateus, de Lucas, parece que foi escrito para os gregos, Marcos para os gentios, os romanos, né? Então cada um evangelho foi escrito para uma finalidade. Porém o evangelho de João, ele foi escrito para a igreja, revelando à igreja a pessoa e a obra de Cristo. Então em Atos capítulo 14, João capítulo 14, perdão, Verso 6. diz assim, em Atos 14, misericórdia. Já decorado. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? O Senhor, ele revelando-se como o quê? Como um caminho. Ele dizendo, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Né? E a verdade e a vida. Então, o caminho do Senhor não é um caminho fácil, irmãos e irmãs. Muita gente pensa que seguir as pisadas do Cordeiro é algo fácil, mas é algo difícil. É algo que sufoca a nossa carne, sufoca o nosso ego. Não é algo que nos dê glória, que nos dê vitória, como alguns ensinam. Pedro, quando o Senhor chamou a Pedro, ele deixou o quê, irmãos? Ele deixou os barcos, ele deixou a rede, ele deixou toda a sua empresa, todo o seu empreendimento, ele deixou lá. Para seguir a quem? Aquele sujeito que não tinha valor nenhum para o mundo, que não tinha nenhum respeito da sociedade da época. Era um Zé qualquer, né? Era um filho de um homem qualquer, porque assim eles entendiam. Porém, eles não compreendiam que quando Pedro seguiu aquele homem, ele estava seguindo a vida eterna, ele estava seguindo o caminho da verdadeira vitória, né? Que era a renúncia. Ele teve que renunciar. E muitas pessoas estão sendo ensinadas por essas mulheres de Apocalipse, né? Que têm contaminado as pessoas com ensinos controvertidos, com ensinos distorcidos, ensinando as pessoas mentira, ilusão, enchendo as pessoas de ilusão, e ainda pegando o dinheiro das pessoas.
Olha, irmãos, eu lembro muito bem que uma vez eu vi um certo cidadão reclamando no caixa do mercantil por causa de 25 centavos. Só faltou bater e agredir aquela moça do caixa. Mas ele ia saindo com uma de sacola cheia de mantimentos. Mas esse mesmo cidadão deixa lá naquela instituição onde ele frequenta, todo mês, uma gorda quantia em dinheiro. E ele sai de lá cheio de ilusão. Mas ele foi brigar por causa de 25 centavos no mercantil, porque a moça errou no troco. Mas ele saiu cheio de mantimento, com aquela sacola cheia de mantimento. Mas lá naquela instituição, ele saiu de lá cheio de ilusão, deixando os bolsos cheios daquele cidadão. Então, isso, o Senhor nos chama para seguir os seus passos. E as pisadas do Senhor, o caminho do Senhor, não é um caminho de ambição. Nem da nossa parte, nem da parte daquele que fala. Daquele que prega o Evangelho. Porque quando você vê alguém pregando o Evangelho, com o objetivo de receber benefício financeiro, fuja, meu irmão. Não queira conversa com esse cidadão. Porque ele está pensando no seu dinheiro. Agora, se você também tem o mesmo sentimento, é porque você não está querendo seguir o caminho do Senhor. Se você está indo para ali, para aquele lugar, objetivando receber aí eu vou ali para mim ganhar um carro, para mim comprar uma casa nova, para mim ser bem financeiramente, prosperar financeiramente, você não está buscando o Senhor, não. Você não está no caminho do Senhor. Você está no caminho do engano daquele cidadão lá. Porque aquele cidadão está ali para te enganar. Porque você não está buscando verdadeiramente o Senhor e o caminho do Senhor. Perdoe a minha sinceridade. Porque a gente tem que ser sincero para esclarecer a verdade. Para esclarecer a verdade. Então o Senhor é o caminho, o único caminho verdadeiro é o Senhor. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerei o meu Pai. Já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco, não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as palavras que eu digo não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as obras. Aí ele diz, é mais ou menos, acho que é aqui na frente. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as farás maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu o farei. E se me amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito da verdade. Então, se nós pedimos ao Pai, segundo esse Espírito da verdade, e não o Espírito do erro, o Espírito do engano, porque o Espírito do erro, o Espírito do engano está sendo divulgado por aí. Certo? Aí eu queria ler também com os irmãos em Pedro, em 1 Pedro 2,21. Depois de Hebreus, depois de Tiago. Pedro 2,21. Para isso foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amém. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Deixamos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, o caminho do Senhor, as suas pisadas. Então ele nos deu o exemplo. E o exemplo dele, qual foi, irmão? Aí você vai ver várias passagens. Quando aquele moço quis seguir o Senhor, né? O Senhor falou que as aves do céu tinham ninho, né? As raposas tinham as covas, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. As vestes do Senhor eram doadas.
Tudo que o Senhor tinha foi doado. O viver do Senhor foi todo um viver crucificado. Até mesmo a sua sepultura foi emprestada por José de Arimateia. Então ele não teve glória nenhuma desse mundo. Porque ele vivia conforme a vontade do Pai. Né? E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Senhor não tinha nada a ver com aquele mundo, com Jerusalém, com a riqueza e a glória de Jerusalém. Ele não tinha nem onde morar. Simplesmente ele era convidado para Betânia. Ia lá para a casa de Marta e de Maria, onde ele se hospedava. Outras horas ele ia para o Monte das Oliveiras e passava a noite no Monte das Oliveiras. Ele não tinha onde morar. E hoje você vê essas pessoas que se dizem representantes dele, são os pregadores que pregam o evangelho dele. Um evangelho distorcido que só fala de riqueza, de prosperidade. Um evangelho mercantilista, mercadejador. Isso aí não é seguindo as pisadas do mestre. As pisadas do mestre, o caminho dele foi um caminho de crucificação, de renúncia. Quantas pessoas não sofrem hoje? Olham para uma TV de 54 a 52 polegadas. A bicha é bonita. Eu tinha vontade de comprar uma. Ela é grandona, né? Aí o cara vê, pô, vou comprar, mas bicho, eu fui lá no centro, tinha lá, não sei que marca era, esqueci o nome dela, era bem 5 mil reais. Então o sujeito fica se despedaçando para ter aquele bem. Então ele se preocupa em comprar, em ter coisas boas, coisas que faz parte desse mundo, o consumismo desenfreado desse mundo. E isso vai afligindo a ele vai sofrendo, porque ele vai se envolvendo com o espírito desse mundo. Isso é o espírito desse mundo, não é o espírito da verdade. Certo, irmão? Então eu quero ler uma passagem que eu nunca li nas Escrituras, Mateus 16. Será que ainda tem algo para nós aqui em Mateus 16? Tanto que a gente fala em Mateus 16. Você nunca leu 17. Ah, Mateus, né? Vamos ver um personagem que recebeu do Senhor a revelação desse caminho. Ele recebeu a revelação desse caminho. Em Mateus capítulo 16, começando do verso 13, diz assim: quem puder ler para mim, também pode ler, começando do verso 13. Perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns diz João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros dos profetas, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Este disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vimos aqui que Pedro, ele teve a graça de Deus de receber a revelação acerca do caminho do Senhor. Agora é interessante nós notarmos que aqui no verso 1, diz assim, no verso 13, chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele perguntou: quem dizem as pessoas, a multidão do povo e as pessoas que me conhecem, quem dizem eles que eu sou? Eles entendem a mim como quem? Aí eles começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Então toda aquela multidão e aquelas pessoas que conheciam o Senhor, conheciam ele de uma forma totalmente distorcida. Sabia, irmãos? Não conheciam ele verdadeiramente. Conheciam conforme o quê? Conforme o que hoje as pessoas conhecem o Senhor. Como é que as pessoas conhecem o Senhor?
Ah, eu amo o Senhor. O Senhor é um Deus, o Senhor Jesus é maravilhoso. Olha aqui, esse carro aqui que Jesus me deu. Tudo que eu tenho de dar. 2003, olha esse carro agora. Então, esse carro foi Jesus que me deu. Olha, irmão, que maravilha. Essa casa, e a casa que Jesus me deu, essa casa. Quer dizer, aí começa a mostrar o Senhor pelos dons, por aquilo que as dádivas alcançadas pelo Senhor. E não mostra o Senhor pelo que Ele é, como pessoa e como obra. Mostra sempre o Senhor pelo que Ele é. Aliás, pelo que Ele pode oferecer a você, e não pelo que Ele é. Então aqui essa multidão não compreendia o Senhor pelo que de fato Ele era, como o grande mistério de Deus revelado ao homem. Mas eles entendiam o Senhor pelos dons e pelas dádivas dadas pelo próprio Senhor. Como naquele grande dia da multiplicação dos pães. Foi um milagre? João 6, né? Quem foi que fez um milagre assim de multiplicar o alimento? Quem foi? Quem lembra para mim das Escrituras? Quem lembra de um sujeito que começava com a letra E, que ele multiplicou a farinha e o azeite? Né? Elias e Eliseu também, né? Essas duas figuras. Então isso aí é entender o Senhor como um profeta, né? Então eles entendiam o Senhor como isso. Eles entendiam que o Senhor multiplicou os pães e deu e alimentou aquela multidão com os pães. Então cada um dava uma opinião com relação a quem era o Cristo. Porém Pedro recebeu a revelação de Deus. Pedro recebeu a revelação e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o que significa Cristo? O ministério do Senhor Jesus, irmãos, era ser o Cristo. O ministério dele era ser Cristo. Esse era o serviço de Jesus. O serviço dele era ser Cristo. Onde é que nós vimos isso? Em João 14. Cristo significa o quê? No original, significa azeite derramado, óleo derramado, unção. Então Jesus veio para ungir a todos nós como seus filhos. Por isso que em João, no capítulo 14 de João, o capítulo riquíssimo da palavra de Deus, diz assim: que eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, estará em vós como unção derramado. O Senhor se derramou. Então o ministério do Senhor Jesus era ser o Cristo de Deus. Esse era o ministério do Senhor. Ser o Cristo derramado profusamente em cada alma, em cada vida, para que nós pudéssemos agora expressar a sua pessoa em nossa vida. Para que eu não mais expresse mais esse Marcos nojento, ruim, antipático, que não vale nada. Mas que eu possa expressar o Cristo, que é tudo, que é rico em misericórdia. Quando nós expressamos a nós mesmos, o que é que nós expressamos? Expressamos a natureza de quem? De Adão. Adão caiu porque seguiu a quem? Se deixou levar pelo engano da mulher, não foi só da mulher, da serpente. Não vamos botar a culpa na mulher, não. É a serpente. E quando nós expressamos a nós mesmos, nós estamos expressando a natureza de quem? Adão. De Adão. Consequentemente, a natureza de quem? Da serpente. Olha, porque o homem natural, ele é o quê? Ele é mentiroso, né? E a Bíblia diz que o diabo, ele é o quê? É mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele é caluniador, porque diabo significa caluniador. Ele é Satanás, que Satanás, no original, significa adversário, aquele que se opõe. E quantas vezes nós nos opomos a certas pessoas? Quantas vezes pessoas não se opõem a nós? Vizinhos, conhecidos, até mesmo irmão, expressando a natureza caída da serpente. Porque a serpente também caiu, irmão. Ela caiu e com isso ela destruiu o homem, derrubando o homem. Lá em Gênesis ela é serpente. Lá em Apocalipse ela é chamada de quê? Dragão. Ela se alimentou tanto de gente, de homem, que ela cresceu a ponto de se tornar em Apocalipse um grande dragão. De tanto que ela vem destruindo o homem e
fazendo com que o homem expresse a sua própria natureza satânica, maligna. Cada vez que o homem peca, ela se alimenta. Cada vez que o homem peca, ela está se alimentando. Se alimenta do nosso pecado. Mas quando nós expressamos a natureza de Cristo, foi para isso que ele veio. Ele veio como Cristo para se derramar em nós, para que a nossa vida natural seja anulada. A Bíblia diz que Satanás ele é caluniador, é mentiroso, ele é imoral. Né? O homem, quando nós vemos aí nas televisões, a imoralidade, a vulgarização da mulher, eles colocam numa propaganda de remédio uma mulher seminua. Né? Um produto que não tem nada a ver, eles colocam uma mulher, desqualificando a pessoa da mulher. Né? E tudo isso é Satanás no mundo. Tudo isso é operação do erro. É o espírito das trevas habitando, levando o homem a trair a sua esposa, levando a esposa a trair o seu marido. Tudo isso é porque o homem, ele é um homem natural, caído, e não vive a vida de Deus, e não é ungido, porque aquele que é ungido de Deus, esse não peca, diz lá em João. Porque o Espírito de Deus habita, o Cristo exerce a sua função ministerial, de ministrar Ele para dentro de nós mesmos. Então a função do Cristo é ser, a função do Senhor Jesus é ser o Cristo. E isso Pedro viu. Pedro pode perceber pela revelação de Deus que Jesus era a unção de Deus. Né? Jesus era a unção de Deus. E o que é que acontece aqui? E o que é que passa a acontecer com Pedro? Diz assim. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso ele diz, e respondendo Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Ou seja, Simão aqui era simplesmente Simão, filho de Jonas. Porque no hebraico, Ben Obar significa filho. Ben-Ami, Ben-U, Ben-Barcobas, toda palavra que vem Ben Obar quer dizer que aquela pessoa é filho. É como no inglês Mark, né? MacGregor, MacDonald, filho de Donald, filho de Gregor. Então, no hebraico aqui diz que Simão era filho de Jonas. Era simplesmente um homem qualquer. Ele era simplesmente Simão, filho de Jonas. Mas quando ele recebeu a revelação, ele passou a ser o quê? Um fundamento da casa de Deus. Veja que riqueza. Aí diz aqui, ó. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro passou a ser um fundamento. Onde é que está? Será que eu estou falando heresia? Não estou não, porque lá em Efésios está escrito que vós sois edificados sobre o fundamento de quê? Dos apóstolos e dos profetas. Não é como o catolicismo ensina que Pedro é o fundamento, só Pedro. Não, é Pedro junto com os apóstolos. Certo? Não é só Pedro. Então Pedro passou a ser um fundamento com Cristo. Porque aquele que está com Cristo é um fundamento da igreja. Porque se eu tenho Jesus na minha vida, eu agora não sou simplesmente um Marcos qualquer. Sou agora uma pedra que estará justaposta com o Senhor. O Senhor é a pedra fundamental. E eu agora sou uma pedra. Pedro diz: vós também sois edificados com pedras vivas, né? 1 Pedro, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Então aqui Pedro deixou de ser simplesmente um filho de um sujeito qualquer. Pedro agora passou a ser uma pedra na edificação do Senhor. Porque ele conheceu, ele recebeu de Deus a revelação de compreender quem era a pessoa daquele homem Jesus, que as pessoas conheciam simplesmente como um grande milagreiro, um multiplicador de pães, um homem que curava os enfermos. Mas Pedro viu muito além disso. Pedro não foi dizer assim: Senhor, tu é aquele que faz milagre, tu é aquele que repartiu pão, né? Tu é aquele que andou sobre as ondas.
mais poderoso, não. Ele recebeu a revelação verdadeira de quem era o Cristo. De quem era de fato o Senhor Jesus. Por isso que em Atos capítulo 2, olha o que Pedro diz, depois que Pedro recebe a revelação, depois que Pedro não pensa mais conforme aquelas pessoas, depois que Pedro passa a pensar conforme a mente de Deus, depois que Pedro passa a ver conforme a revelação de Deus, Pedro pode dizer isso aqui em Atos, no capítulo 2, verso 36. Quem já pode ler. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, Pedro, ele pode entender verdadeiramente o caminho, porque ele recebeu de Deus a revelação. Ele pode expressar que aquele Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo, que é aquele que pode ser derramado para dentro de nós. Nós fomos ensinados equivocadamente de que naquele grupo lá tem alguém que é ungido. Aquele homem especial lá, aquele que está falando lá no púlpito, ele é um ungido. E você olha para ele como se ele fosse mais importante do que você. E ele, muitas vezes, quando você questiona ele alguma coisa errada que ele faz, ele diz, olha, eu sou ungido. A Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos. Aí você fica com medo, porque você acha que aquela pessoa ali é ungido. Mas Cristo, irmãos, ele veio para ungir a todos nós, homens e mulheres, para que todos nós sejamos ungidos de Deus. Para que não seja mais alguém só ungido, mas que todos possam ser cheios da unção do seu Espírito. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito comigo. Não é alguém especial que é o ungido e você não é ungido. Ele se derramou para todos aqueles que creem. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos crer na palavra de Deus, entender o caminho do Senhor. Teríamos que ainda ler aqui umas 10 ou mais referências dentro desse assunto, que a gente ia caminhar bem mais e compreender muito mais ainda acerca desse caminho maravilhoso que o Senhor tem nos dado, que é o caminho da cruz, o caminho da renúncia. Né? E se você for ler aqui em Mateus 16, você vai ver a conclusão do Senhor ensinando aos discípulos o caminho. Então é só ler essa passagem aqui para os irmãos ver qual é o caminho para a edificação da igreja. Ele diz, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse para Pedro, que ele edificaria a igreja. E como seria edificada essa igreja? Qual seria o caminho da igreja? E Pedro recebeu essa graça, né? Aí no verso 20 diz assim, então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando por parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui, irmão, tem dois aspectos. Os irmãos perceberam que aqui, Pedro, no primeiro ponto, Pedro foi exaltado. Pedro recebeu a revelação de Deus. Pedro pode ver que o Senhor Jesus é o Cristo. Mas aqui Pedro, já tendo um pensamento dele mesmo, ele já vendo conforme a sua visão natural o que foi que aconteceu com ele. Ele já passa a receber, não o nome, mas já passa a pensar conforme a vontade de Satanás. E por isso que o Senhor diz, passa para trás de mim, Satanás, porque só me serve como escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Então,
Então o Senhor mostra aqui que o caminho da edificação da igreja, o caminho da edificação era ir a Jerusalém, sofrer pelos anciões e pelos principais, morrer e ser crucificado. Então o caminho do Senhor não foi um caminho de vitória. É por isso que uma certa vez um cliente meu, estava lendo muito a Bíblia, chegou para mim e disse, mas Marco, eu não entendo. Como é que um herói é vitorioso e morre? Todo filme acaba vence no final. Quem é que gosta de um filme que o artista morre no final? Quem é que gosta? Ah, não gostei desse filme não. O artista morreu no final, né? Não tem graça. E essa história aqui conta a história que Jesus, o herói, morre no final. Então que graça tem nisso, morrer no final? Mas era porque convinha que ele fosse morto. Porque se ele não morresse, o Espírito não poderia ser liberado para cada um de nós. Porque ele era simplesmente o grão de trigo. Estando na terra, ficava ele só. Mas depois que ele morresse, fosse plantado, quando você tem um milho, né? Uma semente de milho. Você planta ela vai produzir o quê, irmãos? Uma espiga, né? Quantos caroços? Mas ele mesmo morre. Mas ele mesmo morre. Aquele milho morreu. Para que aquela espiga nascesse. Quantos você plantou? Um só. Mas você tem uma planta com, eu acho que 3 espigas, né? E quantos milhos vão ter naquelas espigas? Muitos milhos, né? Vão ter uma infinidade de milhos. E assim foi o Senhor. Ele precisou morrer para que depois da morte ele pudesse habitar em cada um de nós. Para que cada um de nós fôssemos a sua morada. Amém? Jesus é o Senhor. Filho de gato é gatinho, filho de Deus é Deusinho. Amém. Parte de Deus, né? Pedro diz, vós sois participantes da natureza de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
Soberano Deus, nosso Pai, Senhor dos céus, te louvamos, te agradecemos, Amém. Senhor, É verdade, Deus. pela tua rica misericórdia, por esta Sim, palavra maravilhosa. Aleluia, Ó Senhor. Senhor, o Senhor venha tocar nos corações de cada amado. Glória a filho. ti, Que o Senhor. Senhor venha semear mais, que o Senhor venha esclarecer mais, através do teu Santo Espírito. Louvado e Que as nossas agradecido ao mentes teu possam nome, estar preparadas para Sim, cada Senhor dia, Jesus. para nós ouvirmos a tua palavra. É verdade. Deus querido, Deus amado, Deus santo, Toma na nossa muito frente, obrigado, Senhor, nos Senhor. guarda, Recebe, meu Senhor, esse trabalho, meu Senhor, Recebe, que suave Deus. e derrama da tua graça Sim, sobre a nossa Senhor. vida. Nós te louvamos e te agradecemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.